David Gonçalves. Serão 6 meses juntinhos de treinamento, tira dúvidas, aulas, teorias, todos os passos necessários para que você consiga alcançar a nota dos sonhos. Os nossos encontros serão sempre às terças-feiras por aulas de videoconferências e tem uma série de surpresas te aguardando e vai ser demais. Eu te espero lá. Beijinhos, tchau, tchau. Estamos ao vivo, estamos online. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Eu estou aqui morrendo de rir com o chat, não sei porquê, né? Por que será que eu estou rindo? Eu tava dando gargalhadas aqui, tá? Com a galera perguntando como é que foi o meu dia 12. Temos novidades, tá? Já começa com novidade. Meu dia 12 não foi como eu gostaria, mas meu dia 15, 3 dias depois, temos novidades que já eu conto, mas parece que eu conheci aí alguém, beleza? Só pra gente já começar com a fofoca, né? Porque isso é o mais importante, afinal de contas, né? E respondendo ali a pergunta de vocês, tem questão do Gregório de Matos sim, tá? Então hoje é pra gente lacrar de verdade, fazendo essa revisão maravilhosa. Primeiro, né, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do ProEnem por essa semana, cara. Imagina você ter uma semana só pra gente revisar o conteúdo. Isso não é em qualquer lugar que você encontra, é só aqui no Pro. É sensacional, a gente fez isso, né, quando a gente terminou a primeira parte da modulação e agora a gente tá fazendo de novo porque a gente entende que assim é a melhor forma de você revisar o conteúdo e te preparar melhor para a prova, beleza? Então o que a gente vai fazer na aula de hoje? Um TBTzaço, é uma revisão de todas as escolas literárias, todos os movimentos literários que vimos até agora. Então a gente vai relembrar uma questãozinha de cada movimento, beleza? Uma questãozinha de quinhentismo, pra gente lembrar esse movimento inicial da literatura que nem brasileira era considerada. Depois a gente vai pro homem, o grande pica-flor aparece na questão de barroco. Seguimos pro arcadismo. Romantismo eu separei 2 questõezinhas, porque vai ter uma de poesia e uma de prosa. A gente tem que saber distinguir nessas 2 vertentes do romantismo no Brasil. Então a gente vai ter uma questãozinha de poema, outra de prosa. E aí, por fim, o século XIX aqui lindo e maravilhoso, com realismo, brabo, Machado de Assis, naturalismo e findando aqui a nossa aula com a 8ª e última questão, uma de parnasianismo para a gente lembrar da semana passada, que foi a última aula que tivemos. E aí eu já vou te dar um spoiler do que está por vir, meus amores. Na semana que vem a gente vê a última escola do século XIX, que é o simbolismo, e depois, bebê, a gente tem o denso, a parte mais densa da nossa área, que é o pré-modernismo, vanguardas europeias e modernismo, que é o que mais cai na sua prova do Enem, é o que mais te dá contextualização, né, como repertório sociocultural para a redação e é, obviamente, o nosso grande foco de estudo literário aqui no ProEnem. Então cola com a gente, vai ser sucesso, a gente faz essa grande revisão, semana que vem a gente finaliza, né, o simbolismo para que da semana que vem, né, daqui a 15 dias até o dia do Enem, a gente fale de verdade da literatura modernista, aquela que mais cai na sua prova. 80% da prova de literatura é modernismo e é aqui que a gente foca até o final. Beleza? Vamos começar, né? Selecionei todas as escolas para que a gente possa tracejar essa linha do tempo aí na sua cabeça. Vamos começar pela primeira? Vamos que vamos. Qual é a dica que eu vou te dar? E eu quero que você tenha essa percepção a cada slide que apareça. Eu já te dei essa dica, mas a gente pode relembrar. Antes de você começar aqui, ó, de ponta a ponta, você tem que ler uma informação primeiro, que é a fonte, meus amores. Faça isso no dia da sua prova, faça isso durante o seu treino em simulados, faça isso resolvendo questões da prova de linguagens. Olha para cá primeiro, porque quando você olha para o nome do autor ou de onde o texto foi retirado, cara, já há um conjunto de informações ali que vão te ajudar na prova. Você já associa aquele escritor a um movimento literário, dali você vai lembrar uma característica ou outra que pode ser o foco da questão. Você pode perceber se foi retirado, por exemplo, não que tenha a ver com literatura, mas de um jornal, de uma revista. Então você já tem ali uma norma culta, uma função referencial para entender. Então, a primeira parte da questão é a fonte. Faça isso nos próximos simulados e você vai perceber que lá em novembro, no dia 5 de novembro, na sua prova do Enem,
o seu trabalho vai ficar mais fácil. Ele é facilitado por meio desse bizu. E quando a gente olha para a fonte, olha lá, Carta de Pero Vaz de Caminha. Amores, Carta de Pero Vaz de Caminha a gente associa diretamente ao quinhentismo, que recebe esse nome, a gente já sabe, exatamente pela data de 1500. Invasão, colonização, chegada dos portugueses aqui no Brasil. Vamos ao trecho da carta. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é muito de bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Galera, como um bom trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, a gente percebe primeiro um aspecto de descrição da terra local. Vale lembrar que isso aqui não é um texto literário, é um texto de cunho político-histórico, né? É exatamente uma carta que relata para Portugal a terra, entre aspas, descoberta. Então a gente tem um monte de caracterização, um aspecto descritivo muito evidente, porque nessa época não tinha como você tirar uma foto, né, da terra invadida, descoberta e mandar para o rei de Portugal, para ele ver como é que estava o rolê. Você tinha que descrever isso na carta. Carta, relato de viagem, diário de bordo, e é isso que o Pero Vaz de Caminha está fazendo nesse momento. Agora, o foco maior está exatamente nesse último período que eu vou ler de novo para você. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, que será salvar esta gente. Amores, quando ele traz a palavra gente, salvar esta gente, gente é o indígena, beleza? E o processo de salvação tem tudo a ver com o quê? Com a catequese. Vamos para a questão? Olha lá. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. É um projeto colonizador. A própria questão, né, no enunciado, ele já está te encaminhando para isso. Não é você só descrever a fauna e a flora brasileira, muito pelo contrário. É você ter um projeto de invasão e colonização. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Essa já está muito a cara do gabarito. Mas não se precipite, tá? Não vai marcar logo letra A e partir para a próxima. Elimine as outras para você ter certeza desse gabarito. Letra B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Amores, estamos falando de Brasil. Em momento nenhum se enalteceu a prosperidade portuguesa aqui. Letra B tá fora. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Ele está dizendo que não viu nem ouro, nem prata, nem metal algum valioso. Então, que potencial econômico existente é esse? Letra C está fora. Letra D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Em momento nenhum ele diz, né, que o povo nativo é pobre. Em momento nenhum ele compara o povo nativo com a superioridade europeia. Tá fora. E letra E, criticar o modo de vida dos povos autóctones, ou seja, os indígenas, para evidenciar a ausência de trabalho. Isso sequer é mencionado. Então, para essa questão, com certeza o nosso gabarito é a letra A. Beleza? Então, quinhentismo, para você organizar aí a sua revisão, você vai lembrar da data de 1500 e o fato histórico é a colonização portuguesa. E aí a gente pode dividir esse quinhentismo em duas grandes vertentes. De um lado, a literatura informativa, exatamente as cartas e os relatos de viagem, e de um outro lado, nós temos exatamente a catequese. O processo de catequese é feito pelos padres jesuítas aqui na colonização. Suave? Então, primeira questão, matamos, vamos à segunda. A gente começa lendo pela fonte, e olha quem aparece. O homem, Gregório de Matos, motivo de polêmica, né, no Brasil colônia. Vale lembrar, gente, que o Gregório de Matos, ele escrevia
todas as vertentes poéticas possíveis para a época. O cara trazia poesia religiosa, que a gente chama de poesia sacra. Lembra disso? Então a gente tem ali o apelo de Cristo crucificado, né? Você trazer toda aquela questão do sofrimento do Cristo realmente na cruz, né? Para trazer esse poder da Igreja Católica justamente para a poesia. Tivemos a sua poesia lírica, em que ele fala sobre mulheres, e aí a mulher, né, que ele descreve é uma mulher chamada Angélica, né, e essa Angélica seria um anjinho que o leva, né, para perdição. A gente sabe que ele tem esse tom irônico e satírico. Depois, a terceira vertente é a vertente erótica do Pica-Flor, né, do carpe diem, aproveitar todos os prazeres mundanos. E a quarta e última que potencializou esse cara, que inclusive lhe dá a alcunha de Boca do Inferno. Lembra desse apelido? Boca do Inferno. Galera, Boca do Inferno é exatamente uma forma de mostrar o quão ríspido, o quão crítico era o Gregório de Matos para todas as instâncias da administração local. Vamos ver então sobre o que trata esse poema. Inclusive, esse poema é escrito em forma de soneto. A gente tem falado bastante sobre essa palavra, né? Soneto sendo um poema de forma fixa que se constrói com 4-4-3-3, ou seja, 2 quartetos iniciais e 2 tercetos finais. Vamos à poesia. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, veja bem a característica religiosa aí. Páscoa de flores, dia de alegria àquele povo tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois, mandado pela alta majestade, nos redimiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser, senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar essa palavra importantíssima desta cidade, o faraó do povo brasileiro? Meus amores, esse poema tem crítica do início ao fim. Ele está trazendo exatamente essa visão, né, mais, digamos, preponderante da Igreja Católica, associando a um faraó do povo brasileiro que era um administrador local. E a chave da questão está em uma palavra, que é esse termo aqui, ó, extirpar, que significa arrancar pela raiz, que significa você pegar e destruir exatamente aquela instância. Então a gente está percebendo como que a administração local foi prejudicial para o Brasil. Então é um poema completamente crítico, completamente satírico. A gente tem uma sátira aqui para criticar a política, a administração local. Daí o nome do Gregório, né, do nosso Pica-Flor, ficar chamado, né, conhecido como justamente um Boca do Inferno. E aí a gente percebe bem essa questão religiosa na poesia. Vamos para a questão? A questão nos diz o seguinte: com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresenta princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por: letra A, visão cética, duvidosa sobre as relações sociais. Letra B, preocupação com a identidade brasileira. Galera, identidade brasileira, a gente só vai falar disso em romantismo, tá? Só depois da independência. Crítica velada à forma de governo vigente. Tá perfeito, né? O cara é crítico, é o Boca do Inferno, descarada, ele tá sendo crítico ao extremo, e olha o governo brasileiro aqui, né? A administração local sendo criticada na forma desse faraó do povo brasileiro. Tem tudo para ser a letra C. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Não é esse o objetivo. E questionamento das práticas pagãs na Bahia? Tampouco. Então a gente assegura que por esse teor ácido do Boca do Inferno, do Gregório de Matos, a crítica é a pauta dessa poesia, portanto o gabarito ficamos com a letra C. Beleza? Terceira questão, a gente também vai direto para a fonte. Só que aí a gente encontra, galera, não um texto de literatura. Isso acontece demais na prova do Enem. Não é o texto literário em si, mas exatamente um texto de teoria da literatura. E aí eu queria que você anotasse o nome desse cara aqui, ó,
Antônio Cândido. O Antônio Cândido foi um dos grandes teóricos da nossa literatura, um grande crítico da literatura brasileira. Inclusive, na Faculdade de Letras, né, nós tivemos vários textos. Não sei se alguém pretende fazer letras aí, né? Se alguém gostaria de fazer letras, iria me orgulhar muito, né? A gente tem exatamente vários textos de Antônio Cândido na Faculdade de Letras. Eu fiz o UFRJ, a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, e o que eu mais li nas aulas de literatura, por incrível que pareça, não foram poemas ou prosas da nossa literatura, e sim a crítica literária para cada momento. Então, quando aparecer na sua prova, eu queria muito que você anotasse o nome desse cara, Antônio Cândido. Ele não está representando um texto literário, mas sim um texto de crítica literária. É um texto de teoria literária e não de literatura. Perfeito? Vamos ver o que ele diz. O nosso foi um século das luzes. Galera, século das luzes, a gente associa a que momento da história? Iluminismo. Olha como é que a gente tem a linha do tempo sendo tracejada, né? Começamos lá em 1500, processo de colonização, partimos para o Barroco, mundo dividido em reforma e contra-reforma, e aí chegamos ao Iluminismo, século das luzes. E aí eu te pergunto, o Iluminismo, o século das luzes, estaria associado a qual movimento literário? Responde para mim aí no chat enquanto eu leio o texto. Quando a gente fala de Iluminismo, século das luzes, qual é o movimento de literatura presente nessa etapa histórica da humanidade? Vejamos. Responde aí para mim. Dominantemente beato, escolástico, inquisitorial. Mas eles se manifestaram nas concepções e no esforço reformador de certos intelectuais e administradores, enquadrados pelo despotismo relativamente esclarecido de Pombal. Seja qual for o juízo sobre este, a sua ação foi decisiva e benéfica para o Brasil, favorecendo atitudes mentais evoluídas. Olha a questão da racionalidade começando a aparecer na literatura, que incrementariam o desejo de saber, a adoção de novos pontos de vista na literatura e na ciência, certa reação contra a tirania intelectual do clero e, finalmente, o nativismo. A resposta à minha pergunta é arcadismo, beleza? E aí a gente vai completando a nossa linha do tempo. Já falamos de quinhentismo, já falamos de barroco, chegou a vez do arcadismo. E o grande pano de fundo do arcadismo é exatamente a entrada de ideias iluministas, né? Então a gente percebe que o iluminismo, o século das luzes, começa, né, a entrar na colônia, tanto é que o fato histórico aqui no Brasil relacionado a esse iluminismo é exatamente Tiradentes, é exatamente a Inconfidência Mineira, um passo para a nossa independência, beleza? Então o movimento aqui, né, associado a esse século das luzes, a esse iluminismo, é exatamente o arcadismo enquanto escola literária. E aí quando a gente fala de arcadismo, a gente lembra lá que da choupana, da fazendinha, né, vida bucólica, pastoril, idealização da natureza. Isso porque o centro urbano, a gente começa a falar de um primeiro momento, né, na Europa de Revolução Industrial, a gente percebe que o centro urbano, ele começa a ficar muito poluído, né? O centro urbano vira exatamente sinônimo de caos, de estafa. E aí a gente tem uma idealização, um subterfúgio no campo como um local de saída. Vamos à questão. A referida adoção de novos pontos de vista na literatura pode ser comprovada quando se considera que... Galera, vamos entender como é que essa questão foi moldada, né, como ela foi construída? Percebam que em cada opção, desde a letra A até a letra E, sempre ele começa falando sobre o nome de um escritor. Você percebeu isso? Olha lá. A letra A fala em Cláudio Manuel da Costa. A letra B fala em Gregório de Matos. Olha ele aí. A letra C fala em José de Alencar. A letra D em Antônio Vieira, um padre. E a letra E em Gonçalves Dias. Vamos tentar associar cada escritor a um movimento literário? Vamos lá. O Cláudio Manuel da Costa é Árcade, beleza? Cláudio Manuel da Costa e Tomás Gonzaga são Árcades. Então a gente já pode suspeitar que o gabarito está na letra A. A letra B fala de Gregório de Matos. Acabamos de associar o Gregório de Matos ao Barroco. Então a letra B está fora. A letra C fala em José de Alencar.
José de Alencar é romântico, ele é um escritor do romantismo, então ele também tá fora. A letra D fala no Padre Antônio Vieira. Gente, padre jesuíta não tem como estar no iluminismo. Concorda comigo? O cara é um padre jesuíta, ele não pode ser um iluminista. Ele também estaria associado ao barroco. E o Gonçalves Dias, escritor aí de Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, né, a famosa canção do exílio, também é romântico. Então, de cara, eu já vejo que o gabarito é letra A. É o Cláudio Manuel da Costa, o único representante do arcadismo nessas opções. E ele vai dizer o seguinte: combina elementos idealizantes da poesia arcádica com aspectos da rústica paisagem local. É exatamente essa idealização do campo, essa vida sem luxo, sem riqueza, uma vida bucólica, pastoril, né, sem a mediocridade do ouro. É exatamente o movimento oposto ao barroco, e aí o nosso gabarito fica na letra A. Beleza? Fechamos então o iluminismo. Vamos à próxima questão. Tá tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida até agora? Tá fluindo direitinho? Tô indo muito rápido? A Labia já tá na paródia da matemática, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Eu nunca entendi o que significa isso, mas toda vez que eu leio a canção do exílio, alguém completa, né, com essa paródia matemática. Não sei o que significa, seno, cosseno, fiz questão de esquecer depois do meu Enem. Gente, inclusive, não sei se vocês estão pensando assim, né? Passa o Enem, tem coisa que a gente nunca mais quer ver na vida, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Questão 4. Começamos por onde? Pela fonte, não é isso? E a questão 4, ó, por mais que não tenha fonte, ela tá dizendo que é de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo é romantismo. Poesia romântica dividida em 3 gerações, lembra disso? Primeira, nacionalista, indianista, ufanista, a gente tem lá a figura do próprio Gonçalves Dias. Segunda geração, Álvares de Azevedo, pesadíssima essa aqui, né? É a ultra-romântica, o medo de amar, a idealização da mulher, a figuração da morte como idealização para os problemas. E a terceira com Castro Alves, que é a questão dos escravos. Tudo isso a gente já viu. Vamos ver então como é que o Álvares de Azevedo está retratando a sua segunda geração ultra-romântica ou mal do século nessa poesia. Vejamos. Sombras do vale, noites da montanha. Já comecei a ver um bagulho mais sombrio, né? Sombra do vale e noite da montanha, eu já tô com medo. Já tô aqui rendido, né? Que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando prelude a ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, árvores do bosque abri os ramos, deixai a lua penetrar-me a lousa. Ou seja, o que ele está retratando é um poema completamente também da descrição, né? Eu começo a ver ali que a noite está sendo retratada. Ele está numa natureza, mas não é uma natureza idealizada, não é uma natureza linda e formosa como Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá. Não, aqui não tem sabiá cantando, aqui não tem palmeira linda e maravilhosa, não. Tem uma noite sombria. E é exatamente isso que a questão pergunta a você. Vejamos. O que dominantemente aflora nos versos acima e caracteriza o poeta Álvares de Azevedo como ultra-romântico é... Se liga que a questão fala dominantemente, ou seja, você pode até encontrar uma opção que faça sentido para o Álvares de Azevedo, mas eu quero encontrar aquela que fala de um lugar tenso, um lugar sombrio no meio dessa floresta à noite. É isso que o poema está falando pra gente, então a gente precisa encontrar uma opção que abarque essas informações. Letra A. A devoção pela noite e por ambientes lúgubres, ou seja, sombrios, né? Ele coloca inclusive como sinônimo aqui do lado. Já parece ser o gabarito. Letra B, o sentimento de autodestruição e a valorização da natureza tropical. Natureza tropical, escambau, né? Isso aqui é cena de filme de terror. Tirei a letra B. O acentuado pessimismo, de fato, e a valorização da religiosidade. Em algum momento falou-se sobre religiosidade? Letra C tá fora.
O sentimento byroniano, amores. Byron aqui é exatamente um escritor que sim influenciou muito essa segunda geração. Agora, com tom humorístico satânico, aí já é pesado demais, né? Pesado demais. Ele até teve textos, poemas com essa vertente, sim, mais pesada. Mas não é o caso. Seria muito hard marcar essa letra D, né? E letra E, o sonho adolescente e a supervalorização da vida. Não tem como eu valorizar a vida num bosque escuro, né? Com medo das coisas. Então, o nosso gabarito aqui fica a letra A. A galera gostou do humorístico satânico, né? Misericórdia, misericórdia. Então fechamos aqui na letra A. De fato, Álvares de Azevedo tem essa predileção pelo bizarro, pela noite, pelo sombrio, né? E aí é importante você perceber como que a gente tem uma relação oposta da primeira para a segunda geração, né? Enquanto a primeira geração era natureza super linda e maravilhosa, o grande Éden terrestre, a natureza sendo valorizada, sendo descrita com muita felicidade, com muita euforia, né? Inclusive símbolo do nacionalismo. Nessa segunda geração, a natureza inclusive incorpora esse ar ultra-romântico, negativo, pessimista, gótico, né? Inclusive a literatura gótica, ela tem origem na segunda geração do romantismo. Por isso o nosso gabarito fica com a letra A. Tá bem? Questão 5. Vejamos, questão 5, olha só. É mais um texto de teoria literária, História Viva. Isso aqui é uma revista, né? Isso aqui é um artigo científico, não é um livro de literatura. E a gente percebe que ele está falando, ó, de José de Alencar, ou seja, mais um texto do romantismo, só que agora falando da prosa, beleza? Aquelas 3 gerações, primeira nacionalista ou indianista, segunda Mal do Século ultrarromântica e a terceira poesia social ou condoreira, é para poesia. O José de Alencar é prosa. Inclusive, a gente até conversou sobre a importância do José de Alencar no Brasil, potencializando os folhetins. Lembram disso? A circulação dos textos, né, ficou maior, mais ampla no Brasil por conta dos folhetins de José de Alencar. A gente até fez uma comparação com a Netflix, né, que sempre termina um episódio numa parte clímax para você assistir ao próximo episódio. Um folhetim era mais ou menos esse rolê. Lembram disso? Vamos à questão. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar. 1829, data do seu nascimento, 1877, sua morte. O conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele também foi folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Então esse texto fala um pouco da importância do José de Alencar, não só para a nossa literatura, mas também para a política do nosso país. E depois a gente tem uma informação relevante. O seu acervo inédito será digitalizado. Ou seja, a gente precisa associar o José de Alencar ao romantismo. O principal pilar, a principal base do romantismo, intrinsecamente ao período da independência do Brasil em 1822, olha aqui, ó, a independência em 1822, o cara nasce muito próximo ao período de independência. Era exatamente delinear, construir o conceito de brasilidade. Então, quando a gente fala em obras do romantismo, muitas são as questões que vão adotar essa importância do romantismo para a cultura nacional, para que a gente comece a descrever e delimitar, delinear o próprio conceito de brasilidade. Vamos à questão. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, olha como é que isso é importante. É tão importante que foi parar no enunciado. A gente não vai poder ignorar isso. Olha lá. Futura digitalização de sua obra. Depreende-se que, letra A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances.
Letra B. O conhecido autor Diogo Guarani Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Letra C. A divulgação das obras de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Letra D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ou letra E, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Amores da minha vida. Quantas opções são verdadeiras? Todas. Todas. Da letra A à letra E é tudo verdade. Eu não posso encontrar nada falso aqui. Da A até a E é tudo verdadeiro. E esse é um grande erro que você comete. Já parou para pensar nisso? Você faz uma prova objetiva de forma equivocada. Você olha para uma prova objetiva e você quer ver o que é verdadeiro ou falso. Não faça isso. A gente não pode identificar uma opção correta com aquilo que é V ou F, V ou F. Isso não existe. Se você faz isso na prova de linguagens, você está adotando um caminho que pode te levar ao erro. Porque se eu fosse marcar o que é verdadeiro aqui, eu teria que marcar as 5 opções. Mas o foco é a digitalização da obra. E como o José de Alencar está inserido num contexto de romantismo, de construção da identidade nacional, o nosso gabarito vai ser a letra D de dado. E aí eu vou te dar um bizu. Tá sendo muito frequente. Se você pegar qualquer prova atual do Enem, você vai perceber isso, que gabaritos contêm essa estrutura. Preservação da memória. Repare só. Ano passado teve, 2021 teve, 2020 teve. Ou seja, há uma vertente, né, no INEP que está valorizando essa preservação do nosso acervo cultural, a preservação daquilo que nos define enquanto brasileiros. E ó, isso não é só na prova de linguagens não, tá? Na prova de humanas tem um monte de questão assim também. Então, quando você olhar para alguma alternativa que fale dessa preservação da memória, desconfia que o gabarito está ali. Beleza? Questão 6. Questão 6, olha lá quem aparece, Machadão, né? Machado de Assis, com seu clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas. A aula de Machado de Assis foi uma aula muito linda, né? Eu saí daqui bastante emocionado, né? Inclusive a gente viu uma redação nota 1000 que o cara usou Machado de Assis, inclusive o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, como contextualização, como repertório sociocultural. Vejamos. Óbito do autor. Vou chegar mais perto que eu não consigo ler essa letra pequenininha. Vamos lá. Expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 na minha bela chácara de Catumbi. Galera, quando ele fala expirei, o que ele está querendo dizer? Memórias póstumas de Brás Cubas. O que aconteceu com esse cara? Ele morreu. Ele morreu. E aí a gente está associando Machado de Assis a que escola literária? Ao realismo. A gente viu que isso não é fechado entre todos os escritores, entre todos os teóricos da literatura, mas num procedimento didático, a gente pode dizer que o Machado tem muitas características realistas. E por que esse texto é tão denso? Porque ele está repleto de detalhes. Lembra disso? Um texto realista, olha o nome da escola, gente, realismo. Ele vai prezar pela verossimilhança. Lembra dessa palavra? Vero, verdade, similhança, semelhança. É um processo de semelhança com a realidade. É um processo de verdade dentro da obra. E isso só é possível se eu consigo ler os detalhes presentes nesse texto. Então vamos lá. Tinha uns 64 anos. Rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Por que ele diz aí o 11 amigos exclamando? Ele está comemorando, de fato, ele ter 11 amigos, porque uma característica machadiana é exatamente a crítica à amizade burguesa, né? O fato de que a amizade nessa época se dava apenas por interesse. Então você ter um seu enterro com 11 amigos, com pessoas que estão ali, né, com você na hora da sua morte, para ele isso é motivo de euforia, né? 11 amigos, pô, quem é que tem 11 amigos? A gente tem colegas, né? Quando a gente para pensar, amigos mesmo a gente bota na palma da nossa mão, de uma mão só, inclusive. Isso é muito questão de experiência de vida, né? Quando eu tava no ensino médio,
Era muito engraçado. Todo mundo fazendo bullying comigo, né? Pela questão da minha sexualidade e tudo mais. Sofri, tá, gente? Sofri muito. Mas eu achava que todo mundo era meu amigo. Todo mundo. Na minha cabeça, todo mundo era meu amigo. Estavam só brincando. Hoje eu não falo com quase ninguém da época da minha escola. Na faculdade eu conheci uma pessoa que hoje eu chamo de irmã, inclusive, minha irmã Nitinha maravilhosa, que eu tenho muito afeto por ela. Parece que eu já conhecia, né, a Débora de outras vidas. É uma parada surreal e ela sim eu considero como amiga. Mas as outras pessoas, elas vão e vêm. É impressionante que com o passar dos anos, né, a gente percebe que as amizades são muito inconstantes, né? Então, para essa época de crítica de amizade, o cara falar que tem 11 amigos, pô, ele tá super valorizando. Gente, eu não tô triste não, tá? Eu não tô triste não, tô bem, tô aqui feliz, tá? Eu só tô eu só tô falando um pouco da minha vida, mas tô bem, tô super bem, já superei. Mas é verdade, com o passar da vida a gente vai vendo, né, que as amizades vão e voltam. Eu tô bem, tá, gente? Pode ficar... Olha o chat, eu tô bem, juro que eu tô bem, tô feliz. Vamos lá. Verdade é que não houve cartas nem anúncio. Acresce que chovia. Peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. E aqui ele vai dizer o que um desses amigos proferiu, né, exatamente na hora do enterro. O que eu quero chamar a atenção para vocês é esse detalhe da chuva. Olha só, era uma chuva que peneirava. Pensa numa peneira, tá caindo uma chuva pequena, né? Uma chuvinha. Olha o diminutivo aqui, ó. Uma chuvinha miúda, né? Era uma chuvinha miúda. E aí esse texto vai ser comparado com esse quadro do Portinari. Olha lá. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. Aqui tá chovendo a beça. Olha lá, é um enterro também, olha aí o cemitério, né? Você tem ali caixão, é um enterro com alguns amigos ali ao redor, mas a chuva tá intensa, né? Olha ali como é que a linguagem não verbal, as imagens, né, da sua prova são importantes. E aí a questão pede uma comparação entre o texto de Machado e esse quadro do Portinari que relata, demonstra, né, que revela o enterro debaixo de chuva. Mas aqui é chuva mesmo, não é uma chuva de peneira. Vamos lá. É correto afirmar que a ilustração do pintor letra A apresenta detalhes ausentes na cena descrita do texto verbal. Letra B, retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. Letra C, distorce a cena descrita no romance. Letra D, expressa um sentimento inadequado à situação. Ou letra E, contraria o que descreve Machado de Assis. Percebam que a cena é a mesma. É um velório, é um corpo que está sendo enterrado num cemitério. Você tem ali os amigos reunidos. A única diferença é na chuva, que lá no texto de Machado era uma chuva muito sutil, uma chuvinha no diminutivo, e no Portinari era uma chuva, né, desesperadora. Então o nosso gabarito aqui é a letra A. Alguém está dizendo letra C. A letra C fala em distorce. Distorcer é muito forte, né? Distorcer é só se tivesse um sol danado no velório ou se não tivesse ninguém velando o corpo. Aí eu tô distorcendo. A única, né, imagem trocada ali no quadro é exatamente a questão da chuva. É um detalhe, né, que estava ausente nesse livro. Beleza? Vejamos a 7. 7 foi babado também a nossa aula de Curtiço, lembram? Do Aloysio Azevedo? Que a gente falou lá das baixarias do Curtiço, né? O povo tratado como animal, zoomorfizado. Lembra disso? O Curtiço, esse romance do Aloysio Azevedo, é do naturalismo, um braço, uma vertente do realismo. Então esse naturalismo, ele está exatamente como um braço biológico, né? Uma visão biológica da vida, natural da vida, né? E esse homem vai ser zoomorfizado o tempo inteiro. Vejamos. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, olha que nojo, a minhocar e esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas. Ele está falando do proletariado. Olha que pesado. Ele está falando do trabalhador do século XIX e comparando esse trabalhador com um bicho. Por isso que no naturalismo é muito comum a gente falar em zoomorfização, animalização do ser humano. Vejamos.
O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? Letra A, uma compreensão psicológica do homem. Letra B, uma compreensão biológica do mundo. Letra C, uma concepção idealista do universo. Letra D, uma concepção religiosa da vida. Ou letra E, uma visão sentimental da natureza. Galera, o gabarito só pode ser a letra B. Percebam que a gente tem para cada uma dessas opções uma escola literária, né? O que seria uma compreensão psicológica do homem? O realismo. O que seria uma compreensão biológica do mundo? O naturalismo, nosso gabarito. O que seria uma concepção idealista? Idealização, a gente pode jogar para o arcadismo, né? O que seria uma concepção religiosa? O barroco. E o que seria uma visão sentimental? O romantismo. Com isso, a gente chega no gabarito letra B. Beleza? Vamos à última. Questão de número 8, Mal Secreto, do nosso querido Raimundo Correia. Raimundo Correia, nossa última aula, do ladinho ali do nosso príncipe dos poetas, Olavo Bilac. Representantes, já vou falar aqui o gabarito, né? Do parnasianismo. Galera, aquela poesia engessada, aquela poesia mais artificial, aquela poesia mais objetiva, né? Que respeita a arte pela arte. Lembra desse lema? A arte pela arte, a rima, a metrificação, o soneto. Então, olha lá. Assinale a opção em que a correspondência movimento literário característica se refere ao fragmento de Raimundo Correia. Já demos o gabarito, né? Letra A, parnasianismo com rigidez formal, é isso aí. A letra B fala em simbolismo, que é o foco da nossa próxima aula. Já na semana que vem a gente trata essa escola literária. Romantismo tem a ver com sentimentalismo, mas não é a real vertente do Raimundo Correia. Pelo contrário, né? A gente viu que o parnasianismo é uma oposição ao romantismo. Enquanto o romantismo a gente tem uma visão muito subjetiva, muito sentimental, no parnasianismo é uma visão objetiva da arte. Modernismo é matéria para daqui a 2 semanas e realismo não tem nada a ver com o procedimento de poesia e sim de prosa. E aí a gente chega à letra A, parnasianismo com rigidez formal. Beleza, meus amores? Caraca, revisamos todas. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que vai dar tempo? Porque eu falei, eu fui de 1500 até o final do século XIX, né? Eu falei, não vai dar tempo. Mas eu lembrei que vocês são perfeitos, né? Eu falei, vai dar tempo sim. Então a gente foi de 1500 até o final do século XIX, revisando todos esses movimentos literários. Semana que vem a gente fala de simbolismo e logo depois é modernismo até o Enem. Fofocas. Não esqueci não, Valéria. Fofocas. Lembra que a gente tinha uma meta? Até o dia 12 de junho eu tinha que namorar. Não bati a meta. Não cumpri a meta, não consegui um namoro até o dia 12. Economizou, pô. Hã? Economizei. Tá aí. Mas você não vai economizar nem tão cedo, né, meu diretor? Não vou. Juan, gente, vai ser papai. Olha que coisa linda. Ele não economizou não, tá? Vai sentir aí o peso do filho, né? O peso do amor, né? O peso do amor. Maravilha. Mas, dia 12 não passei com ninguém, mas digamos que eu esteja conhecendo, tá? Uma pessoa. Joguei aqui, tá? Vulgo Ratinho, tá? Vulgo Ratinho é o nome do meu... Como é que eu posso dizer? Da minha idealização, que por enquanto é uma idealização, né? Eu vou devagar e nos próximos capítulos eu digo como está a minha vida amorosa, além de, claro, falar de literatura. Beleza, meus amores? Um beijão pra vocês, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the